Ela se disfarçou de faxineira na própria empresa milionária para testar seus funcionários. O que descobriu sobre as pessoas em quem mais confiava a deixou em choque total e mudou tudo. Helena Monteiro nunca imaginou que seria chamada de inútil pelo próprio gerente que ela havia promovido há 3 meses. Bruno Cardoso estava gritando com ela no meio do corredor principal da Corporação Esperança, na frente de 15 funcionários, porque ela havia demorado demais para limpar o banheiro executivo. O mesmo banheiro que ele usava todos os dias, no mesmo andar, onde Helena tinha seu escritório de diretora-presidente, protegido por portas de madeira nobre e secretárias particulares. "Você acha que está passeando aqui, sua preguiçosa?" Bruno berrava, gesticulando de forma exagerada. "Aqui se trabalha de verdade. Não é lugar para gente que não sabe nem segurar uma vassoura direito." Helena segurava o balde de água com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma indignação profunda que jamais havia sentido na vida. Há 2 semanas, ela era a dona absoluta daquele império empresarial, respeitada por todos. Agora, disfarçada de faxineira, descobria quem realmente eram as pessoas ao seu redor. O uniforme de limpeza coçava sua pele acostumada com tecidos finos, mas a dor física era insignificante comparada ao choque de ver a verdadeira face de quem considerava confiável. 3 semanas antes, Helena havia tomado a decisão mais arriscada de sua carreira: se disfarçar de funcionária da limpeza na própria empresa para descobrir como seus funcionários tratavam pessoas que consideravam inferiores. Agora, estava vivendo uma realidade que a destruía por dentro. "Eu estou fazendo meu trabalho, Sr. Bruno", Helena conseguiu dizer, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. Havia ensaiado essa resposta, mas não imaginara que precisaria dela logo no primeiro dia de disfarce. Bruno riu com uma crueldade que ela nunca havia presenciado, nem mesmo nas reuniões mais tensas da diretoria. Era como se a roupa de limpeza tivesse revelado um monstro que sempre existiu, mas ficava escondido quando ela usava ternos executivos. "Fazendo trabalho?" Bruno gargalhou, fazendo todos os funcionários ao redor rirem também. "Olha só, pessoal, a faxineira nova acha que sabe trabalhar. Escuta aqui, princesinha da vassourinha, você não tem opinião nenhuma aqui. Ou faz o que eu mando, do jeito que eu quero, na velocidade que eu exijo, ou pode pegar suas coisas e ir embora agora mesmo." Ele se aproximou tanto que Helena sentiu a hostilidade emanando dele. "E outra coisa, aqui você me chama de Senhor Bruno, não sou seu coleguinha." A plateia de funcionários estava adorando o espetáculo de humilhação. Patrícia, da diretoria comercial, que sempre foi educada nas reuniões, agora sussurrava para a colega: "Bem feito, essa gente precisa aprender qual é o lugar dela." Roberto, do marketing, que mandava e-mails respeitosos todos os dias, estava gravando discretamente com o celular. "Isso vai ser engraçado no grupo da empresa", ele comentou baixinho. "Faxineira querendo ter voz ativa." Helena sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Era a dor devastadora de descobrir que havia criado um ambiente onde pessoas se sentiam livres para humilhar outras publicamente. "Senhor Bruno", ela disse, engolindo o orgulho ferido, "peço desculpas, não acontecerá novamente." As palavras saíram como veneno de sua própria boca, mas ela sabia que precisava manter o disfarce. "Assim que eu gosto de ouvir", Bruno sorriu com superioridade absoluta. "Agora pega esse balde e vai limpar o banheiro direito, e desta vez quero ver brilhando. Se eu encontrar um fio de cabelo no ralo, você limpa tudo de novo até ficar perfeito." Ele olhou para os outros funcionários como um showman. "Pessoal, prestem atenção como se trata funcionário que esquece qual é sua posição." Foi nesse momento que Helena ouviu a frase que mudaria tudo para sempre. Sandra, da recepção, que sempre a cumprimentava com sorrisos calorosos, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Ainda bem que a dona Helena não voltou da viagem para ver essa confusão.
Ela é muito mole com esse pessoal de baixo escalão. Se dependesse de mim, metade dessas pessoas já teria sido mandada embora há muito tempo. Os outros concordaram energicamente, como se estivessem discutindo o destino de objetos, não de pessoas. É verdade, completou Cláudia, do Recursos Humanos, a mesma que sempre elogiava as políticas humanitárias da empresa em relatórios. A patroa vive falando de respeito e dignidade, mas não entende que gente assim só funciona na base da pressão. Se você dá uma de bonzinha, eles sobem na cabeça e acham que podem questionar tudo. Helena sentiu o mundo desabar ao seu redor. A mulher responsável pelos recursos humanos, que ela havia contratado pessoalmente por acreditar em seus valores, falava dos funcionários como se fossem animais que precisavam ser domados. Durante toda a manhã, as humilhações se multiplicaram como uma avalanche imparável, cada uma pior que a anterior. Diretora Patrícia, que participava das reuniões sobre responsabilidade social e sempre defendia tratamento digno para todos, ordenou que Helena limpasse o mesmo corredor 3 vezes, porque ainda não estava bom o suficiente. "Você não está entendendo que aqui tem padrão de qualidade?" Ela gritou na frente de outros funcionários. "Ou aprende a fazer direito, ou procura outro lugar que aceite trabalho mal feito." Supervisor Carlos, que recebia bonificação por gestão humanizada de equipes, a repreendeu publicamente por ter usado o elevador social. Pessoal de limpeza usa escada, não elevador. O elevador é para funcionários importantes, gente que contribui de verdade para a empresa. Aprenda seu lugar e não esqueça mais, ele disse com desprezo visível no rosto. O momento mais devastador chegou durante o intervalo para almoço. Helena estava no refeitório dos funcionários quando ouviu a conversa na mesa ao lado que destroçou completamente sua fé na humanidade. "Viram a faxineira nova?" disse Júlio da Segurança Patrimonial. "Se acha especial, falando educado, querendo ser tratada igual gente normal. Essas trabalhadoras domésticas acham que porque sabem ler já podem questionar ordem." O pior é que a patroa bobalhona ainda deu aumento para essa turma no começo do ano. Continuou Marta do financeiro, rindo com maldade. "Se fosse comigo, cortava o salário pela metade. Gente assim nem merece o que ganha, só serve para limpar sujeira mesmo." Helena estava segurando o sanduíche barato com as mãos tremendo, descobrindo que até mesmo funcionários em posições intermediárias desprezavam completamente quem consideravam hierarquicamente inferior. A tarde trouxe o confronto mais intenso e revelador de todo o dia. Helena estava limpando a sala de reuniões principal quando chegaram os diretores para uma reunião emergencial. "O que essa mulher está fazendo aqui?" perguntou o diretor Felipe, o mesmo que ela havia contratado diretamente no ano anterior. "Reunião de diretoria não é lugar para pessoal da limpeza ficar bisbilhotando conversas importantes. Pode continuar limpando", disse diretora Patrícia com indiferença total. "Essa gente não entende nada mesmo do que a gente discute. Para eles é tudo chinês." E então começaram a reunião mais chocante que Helena já havia presenciado em toda sua carreira empresarial. Estavam elaborando um plano detalhado para demitir 50 funcionários da limpeza e terceirizar o serviço por um preço muito menor. "A patroa nunca vai saber dos detalhes." Felipe ria com confiança. "Ela está viajando há 2 semanas. Quando voltar, a gente apresenta como otimização de custos e modernização da gestão. Ela vai engolir a história e ainda vai nos elogiar pela iniciativa." Os outros diretores concordaram, elaborando mentiras convincentes para justificar demissões em massa de pessoas trabalhadoras e honestas. "E se ela resolver questionar alguma coisa?" perguntou Patrícia. Felipe deu de ombros com indiferença cruel. "A Helena é muito sentimental e confiante. A gente inventa qualquer desculpa sobre eficiência e produtividade que ela acredita.
O importante é que vamos economizar quase 100 mil por mês e dividir uma parte dessa economia entre a gente como bonificação por gestão eficiente. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Helena ouviu Felipe fazer uma ligação para alguém e dizer: "O plano está funcionando perfeitamente, senhor Ricardo. A patroa não faz ideia do que está acontecendo aqui. Em mais algumas semanas, a empresa vai estar completamente reformulada do nosso jeito." Ricardo era primo de Helena, que ela havia afastado da empresa anos antes por suspeitas de desonestidade, mas que aparentemente havia encontrado uma forma de voltar a ter influência. A ligação continuou, e Helena ouviu palavras que fizeram seu sangue gelar. "Sim, senhor Ricardo, em algumas semanas essa empresa vai estar nas suas mãos. A Helena nunca vai descobrir que o senhor está coordenando tudo por trás dos panos. Seu próprio primo estava usando os funcionários em quem ela mais confiava para tomar controle da empresa pelas costas, aproveitando uma viagem de negócios que ela havia inventado para poder fazer o teste de disfarce. Naquela noite, quando voltou para casa fingindo retornar da empresa terceirizada onde supostamente trabalhava, Helena olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via. O uniforme de limpeza havia revelado mais sobre sua vida real em um único dia do que anos inteiros de reuniões, relatórios e relatórios financeiros. Descobrira que não era uma empresária respeitada comandando uma equipe leal, mas uma líder completamente enganada, cercada de traidores, oportunistas e pessoas sem o mínimo caráter humano. Mas também descobrira algo ainda mais importante sobre si mesma. Ela não era apenas uma patroa rica e ingênua, vivendo numa bolha de privilégios. Era uma mulher inteligente, corajosa e determinada, que agora possuía informações precisas sobre cada traição, cada mentira, cada pessoa que sorria na sua cara enquanto planejava sua ruína profissional. O jogo havia mudado completamente sem que nenhum deles soubesse. Amanhã, ela voltaria como Márcia, a faxineira invisível e supostamente ignorante. Mas agora sabia exatamente contra quem estava lutando e tinha um plano para recuperar não apenas sua empresa, mas também a dignidade de todos os funcionários honestos. No segundo dia de disfarce, Helena chegou ao trabalho determinada a investigar mais profundamente, mas nada a preparou para conhecer Dona Isabel Santos. A mulher estava sentada sozinha no refeitório dos funcionários às 5:30 da manhã, segurando uma carta oficial, com as mãos tremendo e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Helena se aproximou fingindo buscar material de limpeza, mas a dor naqueles olhos a fez esquecer momentaneamente do disfarce. "A senhora está bem?" Helena perguntou baixinho, esquecendo que deveria manter postura de funcionária nova, tímida. Isabel olhou para ela com surpresa, limpou rapidamente as lágrimas e tentou sorrir. "Estou sim, minha filha. Só recebi uma notícia que não esperava." Ela dobrou a carta rapidamente, mas Helena havia visto o cabeçalho oficial da empresa e as palavras "rescisão contratual" em negrito. "Desculpe me intrometer", Helena insistiu, sentando ao lado dela, "mas trabalho melhor quando sei que minhas colegas estão bem. Somos uma equipe, não é?" Isabel a estudou por alguns segundos, como se avaliasse se podia confiar naquela desconhecida. A sinceridade no olhar de Helena a convenceu. "Recebi aviso de demissão. Depois de 15 anos trabalhando aqui, vão me mandar embora no final do mês." A informação atingiu Helena como um soco no estômago. Isabel era conhecida por sua dedicação absoluta. Chegava sempre antes do horário, nunca havia faltado um dia sequer, e cuidava da empresa como se fosse sua própria casa. "Mas por que motivo?" Helena perguntou, tentando controlar a indignação na voz. Isabel suspirou profundamente antes de responder. "Oficialmente, corte de gastos operacionais. Extraoficialmente, porque denunciei algumas irregularidades que ando vendo por aqui."
Que tipo de irregularidades? Helena perguntou, sentindo o coração acelerar. Isabel hesitou, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e então decidiu confiar. Material de limpeza sumindo, equipamentos sendo vendidos por fora, funcionários recebendo dinheiro para fechar os olhos para certas coisas. Quando reportei tudo isso para o RH, 2 dias depois recebi essa carta. Helena sentiu uma mistura de orgulho por ter uma funcionária tão íntegra e revolta por descobrir que essa integridade estava sendo punida. A senhora tem provas dessas irregularidades? Ela perguntou cuidadosamente. Isabel confirmou com a cabeça. Tenho fotos, tenho anotações de datas e horários, até consegui gravar algumas conversas. Mas de que adianta? Quem vai acreditar numa simples faxineira contra diretores e gerentes? O dia piorou drasticamente quando Helena presenciou o tratamento que Isabel recebia dos supervisores. Durante a limpeza do 2º andar, supervisor Carlos apareceu especificamente para atormentar a mulher que havia ousado denunciar irregularidades. Isabel, você ainda está aqui? Ele perguntou com sarcasmo cruel. Pensei que já teria entendido o recado e ido embora por conta própria. Trabalho até o último dia do mês, conforme minha rescisão. Isabel respondeu com dignidade, continuando a limpar sem parar de trabalhar. Carlos se aproximou dela com uma expressão de desprezo que Helena jamais havia visto dirigida a qualquer funcionário. Sabe qual é o seu problema, Isabel? Você se mete onde não foi chamada. Fica inventando problemas onde não existem, criando caso por qualquer bobagem. Não inventei nada, Isabel respondeu firmemente. Relatei exatamente o que vi e tenho como provar. A coragem dela impressionou Helena, mas também a preocupou, porque podia ver a raiva crescendo nos olhos de Carlos. Provar? Ele riu com maldade. Você não vai provar nada para ninguém, porque ninguém vai te ouvir. Você é uma faxineira que está sendo demitida por justa causa, lembra? Quem vai acreditar numa funcionária problemática? A humilhação pública continuou quando Bruno Cardoso se juntou ao grupo, aparentemente coordenando o ataque psicológico contra Isabel. Pessoal, ele disse alto o suficiente para outros funcionários ouvirem. Prestem atenção no exemplo da Isabel. Vejam o que acontece com um funcionário que não sabe ficar no seu lugar, que fica inventando fofoca e criando problema onde não existe. Helena assistiu horrorizada, enquanto uma mulher de caráter impecável era destruída publicamente por homens que sabiam exatamente quais crimes ela havia descoberto. Isabel sempre foi problemática. Bruno continuou mentindo descaradamente. Trabalho mal feito, falta de compromisso, atitude negativa com colegas. A empresa tentou ajudar, ofereceu treinamento, deu várias chances, mas não teve jeito. Isso não é verdade, Isabel disse, finalmente perdendo a calma. Vocês sabem muito bem por que estou sendo demitida. É porque descobri o esquema de vocês e não quis participar. O desespero na voz dela partiu o coração de Helena, que precisou segurar as lágrimas para não quebrar o disfarce. Carlos e Bruno trocaram olhares de satisfação, como se estivessem esperando exatamente essa reação. Viram? Carlos disse para os funcionários que haviam parado para assistir. Agressiva, descontrolada, fazendo acusações infundadas contra superiores, comportamento típico de funcionário que não aceita suas próprias limitações. Helena viu vários colegas concordando com a cabeça, acreditando na versão dos supervisores simplesmente porque vinham de pessoas em posições de autoridade. A tarde trouxe uma descoberta ainda mais devastadora. Helena estava limpando a sala da diretoria quando encontrou documentos esquecidos sobre a mesa de Felipe. Eram contratos de fornecimento com valores superfaturados em mais de 200%, todos assinados nos últimos 6 meses. Os fornecedores tinham endereços falsos e CNPJ que ela reconheceu como sendo de empresas fantasmas do primo Ricardo. Os números eram assustadores.
Somente em material de limpeza, a empresa estava pagando 3 vezes o preço normal de mercado por produtos de qualidade inferior. Em equipamentos de escritório, o superfaturamento chegava a 400%. Calculando rapidamente, Helena percebeu que mais de R$500 mil havia sido desviado apenas nos contratos que conseguiu ver. Mas o pior ainda estava por vir. Helena encontrou e-mails impressos que revelavam a extensão completa da conspiração. Seu primo Ricardo não estava apenas superfaturando contratos, estava coordenando um plano sistemático para enfraquecer a empresa financeiramente até forçar uma venda por preço baixo. Felipe, dizia um e-mail, acelere as demissões do pessoal mais competente e mantenha apenas quem topou entrar no esquema. Outro e-mail era ainda mais explícito. A Helena confia demais nas pessoas e nunca suspeita de nada. Quando ela voltar da viagem, vamos apresentar números manipulados, mostrando que a empresa está em crise. Ela vai aceitar qualquer proposta de salvação que oferecermos. Helena descobriu que não estava sendo apenas traída, mas que sua própria bondade e confiança nas pessoas estavam sendo usadas como armas contra ela. Durante a limpeza da sala de reuniões menores, Helena ouviu uma conversa telefônica de Patrícia que confirmou seus piores temores. Ricardo, o plano está funcionando perfeitamente, ela dizia baixinho, mas não baixo o suficiente. Já demitimos os funcionários mais honestos, contratamos apenas fornecedores do seu esquema e criamos várias justificativas para gastos desnecessários. A conta no exterior já está recebendo as transferências? Patrícia continuou. Ótimo. Quando a Helena voltar e descobrir que a empresa está em crise, ela vai implorar para alguém comprar e salvar o que resta. E obviamente você vai aparecer como o salvador generoso, oferecendo um preço justo pelo que ela achar que é uma empresa falida. Helena precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Não estava apenas descobrindo funcionários desleais. Estava descobrindo um esquema criminoso elaborado para roubar tudo que seu pai havia construído ao longo de décadas de trabalho honesto. Ricardo havia usado o relacionamento familiar para mapear vulnerabilidades da empresa e depois corromper pessoas-chave para executar um roubo milionário. O final do dia trouxe o momento mais emocionante e revelador. Helena encontrou Isabel chorando no vestiário, guardando seus pertences numa caixa pequena. Não acredito que está acabando assim, Isabel disse entre lágrimas. 15 anos da minha vida dedicados a esta empresa e termino sendo tratada como criminosa por tentar protegê-la. Isabel, Helena disse, não conseguindo mais suportar ver aquela injustiça. E se eu dissesse que suas denúncias não foram em vão? Que alguém importante está ouvindo e que justiça vai ser feita? Isabel olhou para ela com surpresa. Como você pode saber disso? Você trabalha aqui há apenas 2 dias. Helena quase revelou sua identidade naquele momento, tocada pela dor genuína de uma funcionária leal sendo destruída por pessoas sem caráter. Mas sabia que precisava manter o disfarce por mais alguns dias para coletar todas as evidências necessárias. Digamos que tenho a impressão de que mudanças importantes estão por vir, ela disse misteriosamente. Isabel, posso te pedir um favor? Você pode esperar alguns dias antes de entregar definitivamente essa caixa? Tenho um pressentimento de que as coisas vão mudar muito em breve. Isabel a olhou confusa, mas algo na determinação da voz de Helena a fez concordar. Está bem, mas alguns dias não vão fazer diferença mesmo. Quando chegou em casa naquela noite, Helena sabia exatamente o que precisava fazer nos próximos dias. Isabel seria a primeira pessoa a ter sua dignidade restaurada e todos os criminosos que haviam transformado sua empresa num covil de ladrões e mentirosos pagariam por cada injustiça cometida. O jogo estava longe de terminar e agora Helena tinha tanto as evidências quanto a motivação emocional necessárias para uma vingança devastadora. O terceiro dia começou com Helena chegando ao trabalho e encontrando Isabel no estacionamento, chorando dentro do próprio carro.
A mulher não havia conseguido dormir a noite inteira, atormentada pela injustiça da demissão e pela sensação de impotência diante de tanta corrupção. Helena bateu na janela do carro e Isabel a deixou entrar, precisando dividir a dor com alguém. "Márcia, desculpa você me ver assim", Isabel disse, limpando as lágrimas. "Passei a madrugada pensando em tudo que vi nestes 15 anos. Quantas vezes fechei os olhos para coisas erradas porque tinha medo de perder o emprego. E agora, quando finalmente tive coragem de fazer a coisa certa, sou eu quem está sendo punida." Helena segurou a mão da mulher, sentindo uma conexão profunda com aquela pessoa íntegra. "Isabel, posso te contar uma coisa?" Helena disse, pesando cada palavra. "Você não está sozinha nisso. Tem mais gente honesta nesta empresa que está vendo as mesmas coisas que você viu. E tem gente poderosa que vai fazer justiça, mesmo que você não saiba ainda." Isabel olhou para ela confusa. "Como você pode ter tanta certeza? Você trabalha aqui há apenas 3 dias. Helena quase revelou sua identidade naquele momento, mas sabia que era cedo demais. "Digamos que eu tenho informações que você não tem. E posso garantir que suas denúncias não caíram em ouvidos surdos." A convicção na voz de Helena fez Isabel sentir uma esperança que não sentia há semanas. "Você realmente acredita que as coisas vão mudar?" "Acredito, mas preciso da sua ajuda para juntar todas as peças do quebra-cabeça." Helena respondeu. "Você disse que tem provas das irregularidades. Poderia me mostrar? Prometo que vão chegar nas mãos certas." A Isabel hesitou apenas por alguns segundos antes de decidir confiar naquela jovem faxineira que falava com autoridade estranha. Durante o horário de almoço, Isabel levou Helena até sua casa, um apartamento simples, mas organizado, onde guardava todas as evidências em uma caixa embaixo da cama. "Olha só isso", ela disse, mostrando fotos de Bruno e Carlos carregando equipamentos da empresa para carros particulares. "Eles vendem por fora e dizem que foi quebra ou roubo." As evidências eram ainda mais devastadoras do que Helena imaginara. Isabel havia documentado sistematicamente cada irregularidade. Produtos de limpeza sendo desviados, equipamentos quebrados sendo vendidos, funcionários recebendo propina para não reportar problemas. "Isabel, isso aqui é trabalho de investigadora profissional", Helena disse, genuinamente impressionada. "Aprendi a ser cuidadosa depois que vi minha irmã ser demitida injustamente de outra empresa", Isabel explicou. "Ela denunciou o chefe por comportamento inadequado e foi ela quem saiu como problemática. Desde então, sempre que vejo coisa errada, documento tudo." Helena sentiu um orgulho imenso por ter uma funcionária com tanto caráter trabalhando para ela. A tarde trouxe uma surpresa que mudou completamente o rumo da situação. Helena estava limpando o escritório de Felipe quando ouviu vozes conhecidas no corredor. Era Ricardo, seu primo, conversando animadamente com Bruno e Patrícia. Ela não o via há 2 anos, desde que o expulsou da empresa por suspeitas de desonestidade. Agora ele estava ali, claramente comandando operações como se fosse dono do lugar. "Como está o andamento da operação limpeza?" Ricardo perguntou com satisfação na voz. Helena se escondeu atrás da porta entreaberta, gravando tudo no celular. "Melhor que o esperado", respondeu Bruno. "Já nos livramos dos funcionários mais problemáticos, e os que restaram estão todos no esquema ou são bobos demais para perceber qualquer coisa." "E a Isabel Santos?" Ricardo perguntou. "Ela era o maior risco, sempre xeretando onde não devia", Patrícia respondeu. "Mas já está com os dias contados, demissão confirmada para o final do mês e espalhamos que ela é funcionária problemática. Ninguém vai acreditar em mais nada que ela disser." Helena sentiu o sangue ferver ao ouvir como planejavam destruir a reputação de Isabel. "Perfeito", Ricardo continuou. "E quanto tempo vocês acham que vamos precisar para finalizar a transferência completa dos ativos?" Felipe respondeu. "Mais uns 3 meses. A Helena é tão confiante
que nem vai suspeitar quando apresentarmos os relatórios mostrando que a empresa está falindo. O melhor de tudo, Bruno riu maldosamente, é que ela vai ficar agradecida quando você aparecer oferecendo comprar a empresa por um preço justo para salvá-la da falência. Vai achar que o primo generoso está ajudando nos momentos difíceis. A crueldade do plano deixou Helena enjoada, mas também mais determinada que nunca a expor todos eles. A conversa continuou revelando detalhes que Helena jamais imaginara. Vocês sabem que quando a operação terminar, vamos ter que limpar todas as pontas soltas, Ricardo disse com tom ameaçador. Funcionários que sabem demais, documentos comprometedores, qualquer coisa que possa nos prejudicar depois. A implicação era clara e terrível. E a própria Helena? Felipe perguntou. Ela vai descobrir a verdade uma hora ou outra. Ricardo sorriu friamente. A Helena sempre foi muito ingênua e confiante. Quando descobrir que foi traída, vai ficar tão destruída emocionalmente que não vai ter forças para lutar. Vai aceitar qualquer migalha que oferecermos e vai sumir de cena voluntariamente. Helena gravou cada palavra, entendendo que não se tratava apenas de roubo, mas de destruição sistemática de sua vida pessoal e profissional. Eles queriam não apenas sua empresa, mas também garantir que ela nunca pudesse se recuperar ou tentar recuperar o que era seu. O final da tarde trouxe uma descoberta que provou como Ricardo havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Helena encontrou um cronograma detalhado no escritório dele, esquecido sobre a mesa. O plano tinha fases específicas. Fase 1, corromper funcionários-chave, completa. Fase 2, eliminar funcionários honestos, em andamento. Fase 3, criar crise artificial, próximos 2 meses. Fase 4, oferecer salvação com compra da empresa, final do ano. Mas havia uma fase 5 que gelou o sangue de Helena. Garantir que HM nunca recupere influência ou recursos para contestar a operação. As iniciais eram suas e a descrição incluía isolamento social, destruição da reputação e remover da empresa todos os suportes financeiros e emocionais. Quando estava saindo da empresa, Helena foi abordada por Marina da Contabilidade, uma funcionária que sempre havia sido discreta e competente. Com licença, Márcia, ela disse nervosamente. Posso falar com você em particular? Elas se afastaram para um canto reservado do estacionamento. Desculpe te abordar assim, Marina continuou, mas percebi que você é próxima da Isabel. Queria avisar que ela está correndo perigo maior do que imagina. Helena sentiu o coração acelerar. Que tipo de perigo? Marina olhou ao redor antes de responder. Ouviu uma conversa no RH sobre inventar justa causa para ela. Vão plantar evidências falsas para destruir completamente a reputação dela. Que tipo de evidências? Helena perguntou, fingindo ser apenas uma colega preocupada. Vão colocar material caro da empresa na bolsa dela e descobrir durante uma revista. Assim ela sai como ladra e nunca mais consegue emprego em lugar nenhum. Helena precisou controlar a raiva para não gritar. Marina, por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque a Isabel é a pessoa mais honesta que conheci na vida e não suporto ver injustiça, Marina respondeu. E porque você parece ser alguém que se importa de verdade com as pessoas. Achei que deveria saber. Naquela noite, Helena ligou para Isabel e marcaram de se encontrar em uma cafeteria longe da empresa. Isabel, preciso te contar algumas coisas que descobri hoje e você precisa confiar em mim completamente. Ela contou sobre o plano de plantar evidências, sobre as gravações que havia feito e sobre a extensão real da conspiração. Meu Deus, Isabel disse, ficando pálida. Eles realmente querem me destruir completamente. Helena segurou as mãos dela. Não vão conseguir. Tenho um plano, mas preciso que você confie em mim cegamente pelos próximos dias. Pode fazer isso? Isabel olhou nos olhos de Helena e viu uma determinação que a tranquilizou. Posso, mas quem você realmente é?
Uma simples faxineira não teria coragem nem conhecimento para enfrentar pessoas assim. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Digamos que sou alguém que tem muito mais poder do que eles imaginam e que vai usar esse poder para fazer justiça. Isabel não entendeu completamente, mas algo na confiança de Helena a fez acreditar que dias melhores estavam chegando. Amanhã eles vão tentar plantar as evidências na sua bolsa, Helena disse. Esteja preparada, mas não se preocupe. Tudo vai dar certo. Isabel concordou, sem saber que estava prestes a presenciar a vingança mais espetacular da história empresarial brasileira. O jogo estava chegando ao fim, e Helena finalmente tinha todas as cartas necessárias para uma vitória devastadora. O quarto dia começou com Helena chegando ao trabalho com um plano arriscado, mas necessário. Sabia que hoje tentariam incriminar Isabel e precisava impedir isso a qualquer custo. Chegou mais cedo que o normal e se posicionou estrategicamente para vigiar todos os movimentos suspeitos. Não esperava, porém, encontrar Marina da contabilidade também chegando cedo, visivelmente nervosa e carregando uma pasta cheia de documentos. Márcia, que bom te encontrar, Marina disse, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Passei a noite inteira organizando isso. Ela abriu a pasta e mostrou dezenas de relatórios financeiros. Depois da nossa conversa ontem, resolvi investigar por conta própria. E o que descobri é muito pior do que imaginávamos. Helena folheou os documentos fingindo surpresa, mas na verdade impressionada com a capacidade investigativa de Marina. Olha aqui, Marina apontou para uma planilha. Nos últimos 8 meses, mais de R$800 mil simplesmente sumiram dos registros. Transferências para contas que não existem, pagamentos para funcionários fantasmas, compras de equipamentos que nunca chegaram. Como você conseguiu essas informações? Helena perguntou, genuinamente curiosa sobre os métodos de Marina. Trabalho no financeiro há 7 anos e sempre soube que algo estava errado. Os números nunca batiam, mas quando questionava, me diziam que eram ordens da diretoria. Ontem resolvi cavar mais fundo e descobri que tenho acesso a muito mais informações do que eles imaginavam. A descoberta mais chocante estava na última página da pasta. Márcia, olha isso! Marina sussurrou mostrando um documento. Lista de funcionários que vão ser demitidos nas próximas semanas. Todos os nomes são de pessoas honestas, que nunca se envolveram em esquemas sujos. É uma limpeza sistemática. Helena viu o próprio nome de Isabel no topo da lista, seguido por Marina e mais 12 funcionários que ela reconhecia como pessoas íntegras e trabalhadoras. Eles querem manter apenas quem topa participar da corrupção, Marina continuou. É uma transformação completa da empresa. Marina, Helena disse cuidadosamente, você está disposta a arriscar sua posição para fazer a coisa certa? A pergunta pegou Marina de surpresa. Como assim? Helena respirou fundo antes de responder. E se eu dissesse que existe uma forma de expor tudo isso e garantir que a justiça seja feita? Você teria coragem de me ajudar? Claro que sim, Marina respondeu sem hesitar. Não consigo mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Esta empresa está sendo destruída por dentro por pessoas sem caráter nenhum. Helena sorriu, percebendo que havia encontrado mais uma aliada poderosa para seu plano. O primeiro teste do dia chegou quando Bruno apareceu no corredor onde Isabel estava trabalhando, acompanhado de 2 seguranças que Helena não reconheceu. Isabel Santos, ele disse formalmente, preciso que venha comigo para uma conversa no RH. Deixe seus pertences aqui, volte para pegá-los depois. Isabel olhou para Helena, que assentiu discretamente, lembrando-a de que estava preparada para tudo. Helena seguiu o grupo a uma distância segura, mantendo-se invisível, mas observando cada movimento. No RH, Cláudia estava claramente nervosa, mexendo constantemente nos papéis sobre a mesa. Isabel, recebemos uma denúncia grave contra você. Ela começou, tentando soar oficial.
Alguém reportou que você tem retirado materiais da empresa sem autorização. Isso é mentira, Isabel respondeu com firmeza. Nunca peguei nada que não fosse meu. Bruno sorriu com maldade. Bem, vamos verificar então. Rapazes, revisem a bolsa dela. Os seguranças se aproximaram, mas Isabel se afastou. Não vou permitir essa humilhação. Vocês não têm direito de mexer nas minhas coisas pessoais. Foi nesse momento que Helena decidiu intervir. Ela entrou na sala como se estivesse levando café, uma bandeja nas mãos, e tropeçou propositalmente, derramando café quente diretamente na bolsa de Isabel. Ai, meu Deus, me desculpem, ela gritou, fazendo a maior confusão possível. Foi um acidente terrível. Na confusão que se seguiu, Helena discretamente esvaziou a bolsa de Isabel para limpar o café, removendo um pendrive caro que havia sido plantado lá. Quando os seguranças finalmente conseguiram revistar a bolsa molhada e suja de café, não encontraram nada além de pertences pessoais normais. Estranho, Bruno murmurou claramente confuso. Tínhamos informação confiável de que... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. A tentativa de incriminação havia fracassado completamente. Podem ir embora, Cláudia disse, visivelmente irritada. Foi um mal-entendido. Mais tarde, no refeitório, Isabel agradeceu Helena discretamente. Você salvou minha vida hoje. Como sabia que iam tentar me incriminar? Helena sorriu misteriosamente. Digamos que tenho bons ouvidos e estava no lugar certo na hora certa. Ela mostrou o pendrive que havia retirado da bolsa. Eles plantaram isso. É um pendrive caro da empresa que ia provar que você estava roubando. A tarde trouxe uma surpresa que nenhuma das duas esperava. Joana da recepção se aproximou delas nervosamente. Posso sentar aqui? Ela perguntou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Vocês duas parecem ser pessoas de confiança e preciso contar algo importante. Trabalho na recepção há 5 anos e vejo tudo o que acontece nesta empresa. Joana começou. Sei quem visita quem, quais ligações são feitas, quais documentos passam pela minha mesa. E nos últimos meses tenho visto coisas que me deixam com medo de continuar trabalhando aqui. Helena e Isabel trocaram olhares. Que tipo de coisas? Isabel perguntou. Visitantes estranhos que se reúnem com os diretores, ligações para números que eu reconheço como sendo de empresas de fachada, documentos confidenciais sendo copiados e levados embora, Joana listou. E o pior, escuto conversas sobre funcionários que precisam ser eliminados da empresa. Joana, Helena disse cuidadosamente, você estaria disposta a ajudar a expor essas irregularidades se houvesse uma forma segura de fazer isso? Joana hesitou apenas por alguns segundos. Estaria. Não aguento mais ver gente honesta sendo prejudicada enquanto os corruptos prosperam. Helena percebeu que, sem querer, havia formado um pequeno grupo de funcionárias honestas dispostas a lutar pela verdade. Meninas, ela disse. E se eu dissesse que há uma forma de expor tudo isso publicamente e garantir que a justiça seja feita? As 3 mulheres se entreolharam, uma mistura de esperança e medo nos olhos. O que você tem em mente? Marina perguntou. Helena sorriu com confiança. Tenho acesso a informações que vocês não imaginam e tenho um plano que vai expor todos os culpados de uma forma que eles jamais vão esquecer. Isabel segurou a mão de Helena. Seja lá quem você realmente é, eu confio em você completamente. O final do dia trouxe uma revelação que mudou tudo. Helena estava limpando o escritório de Ricardo quando ele apareceu inesperadamente falando ao telefone. Ela se escondeu atrás de uma estante, gravando toda a conversa. Sim, papai, ele dizia, o plano está funcionando perfeitamente. Em algumas semanas vou ser o dono da empresa da Helena, e ela nem vai saber como perdeu tudo. Helena quase deixou o celular cair. Ricardo estava falando com o próprio pai dela, seu tio, que supostamente havia cortado relações com o filho por causa de suas desonestidades. O senhor tinha razão, Ricardo continuou.
A Helena é muito sentimental e confiante. Foi fácil corromper os funcionários dela e montar esse esquema. A traição familiar era ainda maior do que ela imaginara. Não era apenas Ricardo agindo sozinho, mas um plano familiar para tomar sua empresa. Quando eu assumir o controle, vou fazer as mudanças que sempre falamos. Menos funcionários, mais lucro, zero preocupação com essa bobagem de responsabilidade social. Ricardo riu. Helena saiu dali, sabendo que não estava lutando apenas contra funcionários desleais, mas contra a própria família que a havia traído. Mas agora também sabia que não estava sozinha. Tinha Isabel, Marina e Joana ao seu lado, e juntas elas tinham evidências suficientes para destruir completamente toda a conspiração. A guerra estava prestes a começar, e Helena finalmente tinha seu exército de guerreiras honestas prontas para lutar pela verdade. O quinto dia começou com Helena recebendo uma ligação urgente de Marina às 5 da manhã. Márcia, você precisa vir para a empresa agora. A voz dela estava trêmula de nervosismo. Eles marcaram uma reunião de emergência para as 6 da manhã. Todos os diretores estão chegando. E ouvi Bruno falando que hoje vão resolver o problema das funcionárias questionadoras, de uma vez por todas. Helena chegou à empresa em tempo recorde e encontrou suas 3 aliadas esperando nervosamente no estacionamento. Meninas, ela disse com determinação, hoje é o dia que mudamos tudo. Vocês confiam em mim? Isabel, Marina e Joana confirmaram com a cabeça, embora ainda não entendessem completamente o que Helena planejava. Isabel, você tem seu celular com gravador? Helena perguntou. Marina trouxe cópias de todos os documentos financeiros? Joana conseguiu listar todos os visitantes suspeitos e horários das ligações? As 3 confirmaram que tinham tudo preparado. Helena sorriu com confiança. Então vamos fazer história. A primeira parte do plano foi colocada em prática quando Helena se posicionou estrategicamente para limpar o corredor onde ficava a sala de reuniões. De dentro da sala, ouvia perfeitamente as vozes de Ricardo, Bruno, Patrícia, Felipe e Carlos, planejando o que chamavam de Operação Limpeza Final. Hoje demitimos todas as funcionárias problemáticas de uma vez, Bruno dizia com satisfação. Isabel, Marina, Joana e mais algumas que andam fazendo muitas perguntas. Assim, eliminamos qualquer risco de denúncias futuras. Helena gravava cada palavra, seu sangue fervendo de indignação. E como vamos justificar tantas demissões simultâneas? Perguntou Felipe. Ricardo respondeu friamente. Reestruturação por crise financeira. Vamos apresentar números falsos mostrando que a empresa está em dificuldades e precisa cortar custos drasticamente. A crueldade do plano deixou Helena enjoada. O melhor é que quando a Helena voltar da viagem, vai encontrar a empresa em crise e vai ficar agradecida quando eu oferecer comprar para salvá-la. Ricardo continuou rindo. Ela é tão ingênua que vai achar que estou sendo generoso. Os outros riram junto, celebrando a destruição sistemática de tudo que Helena havia construído. Mas a conversa seguinte foi a que mais chocou Helena. E depois que assumirmos o controle completo? Carlos perguntou. Simples, Ricardo respondeu. Vamos transformar esta empresa numa máquina de lucro puro. Salários mínimos, zero benefícios, zero preocupação com funcionários. Quem não gostar pode procurar outro lugar. E a reputação da empresa no mercado? Patrícia questionou. Não me importo, Ricardo disse sem hesitar. Prefiro uma empresa lucrativa com má reputação do que uma empresa humanitária que dá muito dinheiro para funcionários que não merecem. A filosofia empresarial dele era o oposto completo de tudo que Helena acreditava. Helena saiu da área da reunião com gravações devastadoras e um plano final formado na mente. Encontrou suas aliadas no refeitório e disse: Meninas, em 2 horas vamos dar o golpe final. Vocês estão prontas para isso? As 3 mulheres, unidas pela injustiça que haviam sofrido, confirmaram que estavam preparadas para qualquer coisa.
Isabel, quero que você ligue para sua irmã jornalista e peça para ela vir aqui com uma equipe de TV, Helena instruiu. Diga que tem uma denúncia empresarial explosiva. Isabel hesitou. Mas, Márcia, como vamos provar tudo? Eles vão negar tudo e nós somos apenas funcionárias da limpeza, recepção e contabilidade. Helena sorriu misteriosamente. Deixa essa parte comigo. Só peça para sua irmã chegar aqui às 2 da tarde com câmeras e microfones. Vai ser o maior furo jornalístico da carreira dela. Isabel fez a ligação, ainda confusa, mas confiando completamente em Helena. O meio-dia trouxe o momento mais tenso do dia. Bruno apareceu acompanhado de Cláudia do RH e 2 seguranças, claramente para executar as demissões planejadas. Isabel Santos, Marina Oliveira, Joana Costa. Ele chamou formalmente. Precisam comparecer imediatamente ao RH para assuntos urgentes. Helena viu suas aliadas sendo levadas e soube que era chegada a hora da verdade. Ela discretamente enviou uma mensagem para alguém. Pode vir agora, está na hora. Em seguida, dirigiu-se ao banheiro executivo e, pela primeira vez em 5 dias, tirou o uniforme de faxineira. Quando saiu do banheiro, estava vestida com um terno executivo elegante, cabelo penteado profissionalmente e a postura confiante de quem comanda. Dirigiu-se diretamente à sala do RH, onde suas aliadas estavam sendo humilhadas por Bruno e Cláudia. Vocês 3 são funcionárias problemáticas que não se adaptaram à nova filosofia da empresa, Bruno estava dizendo. Por isso, estão sendo demitidas por justa causa. Isabel tentava argumentar. Isso é perseguição por termos denunciado irregularidades. Mas Bruno a interrompeu. Cale a boca, aqui quem manda sou eu. Foi nesse momento que Helena abriu a porta da sala. O silêncio foi imediato e absoluto. Bruno, Cláudia e os seguranças ficaram paralisados, sem entender como uma executiva elegante havia aparecido do nada. Isabel, Marina e Joana olharam para ela sem reconhecê-la inicialmente. Com licença, Helena disse com voz firme e autoridade. Posso saber que tipo de reunião é esta? Bruno gaguejou. Desculpe, senhora, mas esta é uma reunião interna de RH. A senhora deve ter se enganado de sala. Helena caminhou lentamente até o centro da sala, dominando completamente o ambiente. Não me enganei, não, ela respondeu calmamente. Vim exatamente para esta sala, neste horário, para esta reunião específica. Ela olhou diretamente para Bruno. Vim ver pessoalmente como vocês tratam funcionários honestos quando acham que ninguém importante está olhando. Senhora, com todo respeito, Cláudia tentou intervir, mas a senhora não tem autoridade para interferir em decisões de RH desta empresa. Helena sorriu friamente. Não tenho autoridade? Ela tirou do bolso um documento oficial. Deixe-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Helena Monteiro, ela disse, e viu o rosto de todos ficarem brancos como papel. E esta é minha empresa. O choque foi tão grande que Bruno precisou se apoiar na mesa para não cair. Isabel, Marina e Joana ficaram de boca aberta, finalmente entendendo por que a faxineira falava com tanta autoridade. Nos últimos 5 dias, Helena continuou, trabalhei como faxineira nesta empresa para descobrir quem vocês realmente são quando pensam que estão seguros. Ela tirou o celular do bolso. E gravei cada conversa, cada humilhação, cada plano criminoso que vocês fizeram. Bruno tentou reagir. Isso é... Mas Helena o interrompeu. Isso é a verdade, Bruno. A verdade sobre como vocês tratam pessoas que consideram inferiores. A verdade sobre como estão roubando minha empresa. A verdade sobre como planejavam me enganar e destruir. Nesse momento, Isabel se levantou emocionada. Márcia, quer dizer, Dona Helena, a senhora realmente fez isso por nós? Helena olhou para ela com carinho. Fiz por vocês, por mim e por todos os funcionários honestos que merecem trabalhar com dignidade.
O final do capítulo chegou quando Joana gritou: "Olhem pela janela, tem uma equipe de TV chegando." Era a irmã jornalista de Isabel, com câmeras e microfones, pronta para documentar tudo. Bruno e Cláudia entraram em pânico, sabendo que em poucos minutos toda a verdade seria exposta publicamente. Helena olhou para eles com satisfação. "Agora vocês vão explicar para todo o Brasil como tratam funcionários honestos e como tentaram roubar uma empresa." A vingança estava completa, mas a verdadeira justiça estava apenas começando. A equipe de TV entrou na sala do RH com câmeras ligadas, e o primeiro plano foi o rosto apavorado de Bruno tentando se esconder atrás das mãos. "Boa tarde, sou Cristina Santos da TV Verdade", disse a jornalista irmã de Isabel. "Recebemos denúncias graves sobre corrupção empresarial e perseguição a funcionários. Poderiam nos explicar o que está acontecendo aqui?" Helena se posicionou diante das câmeras com a postura confiante de quem tinha todas as cartas na mão. "Meu nome é Helena Monteiro, proprietária da Corporação Esperança. Nos últimos 5 dias, trabalhei disfarçada como faxineira na minha própria empresa e descobri uma rede de corrupção que vai muito além do que imaginava." O choque da revelação ao vivo fez Bruno desmaiar na cadeira. "Durante estes 5 dias, Helena continuou, mostrando o celular com as gravações, documentei humilhações sistemáticas contra funcionários, desvio de recursos, tentativas de incriminar pessoas honestas e uma conspiração para roubar minha empresa." Ela apertou play na primeira gravação e a voz de Bruno ecoou pela sala. "Essa gente precisa aprender qual é o lugar dela." Isabel começou a chorar emocionada diante das câmeras. "Eu ia ser demitida hoje por justa causa", ela disse entre lágrimas, "acusada de roubar algo que eles próprios plantaram na minha bolsa. 15 anos de trabalho honesto jogados fora porque denunciei irregularidades." A emoção genuína na voz dela tocou até mesmo a equipe de TV. Marina se aproximou com a pasta de documentos financeiros. "Eu trabalho na contabilidade e descobri que mais de R$800 mil foram desviados através de esquemas elaborados. Contratos falsos, funcionários fantasmas, equipamentos que nunca existiram." Ela mostrou as planilhas para as câmeras. "Tudo documentado aqui." A situação ficou mais tensa quando Ricardo apareceu correndo, tentando impedir a gravação. "Desliguem essas câmeras agora!" ele gritou desesperado. "Vocês não têm autorização para filmar aqui." Mas Helena o enfrentou diretamente. "Eles têm minha autorização. Eu sou a dona desta empresa, lembra?" "Helena, você não entende", Ricardo tentou argumentar, suando visivelmente. "Tudo isso foi um mal-entendido. Eu estava apenas tentando proteger a empresa enquanto você estava viajando." Helena riu com amargura. "Proteger? Escutei você falando ao telefone com meu próprio pai sobre como iam roubar minha empresa." O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo ficou pálido, sabendo que havia sido descoberto completamente. "Meu pai está envolvido nisso?" Helena perguntou, a voz tremendo de emoção. "O homem que me criou, que me ensinou sobre honestidade, está coordenando um esquema para me destruir?" "Helena, eu posso explicar", Ricardo gaguejou. Mas ela o interrompeu. "Explica para as câmeras então. Explica como meu próprio tio, seu pai, meu segundo pai, decidiu que eu não merecia a empresa que construí com tanto esforço." A dor na voz dela era palpável, e até mesmo a jornalista ficou emocionada. Nesse momento, Patrícia e Felipe chegaram correndo, alertados sobre a presença da TV. Quando viram as câmeras, tentaram fugir, mas Helena os chamou. "Patrícia, Felipe, venham aqui. Vocês vão explicar para o Brasil inteiro como planejavam me enganar com números falsos para forçar a venda da empresa." "Nós não sabemos do que você está falando." Felipe mentiu descaradamente diante das câmeras. Helena sorriu friamente e reproduziu a gravação da reunião matinal. "Vamos apresentar números falsos, mostrando que a empresa está em dificuldades." A própria voz de Felipe o condenou publicamente.
A jornalista Cristina fez a pergunta que todo mundo queria ouvir. Dona Helena, como a senhora se sentiu sendo tratada como faxineira pelos próprios funcionários? Helena respirou fundo antes de responder. Foi a experiência mais dolorosa e mais reveladora da minha vida. Descobri que não conhecia as pessoas com quem trabalhava há anos. Mas também descobri funcionárias incríveis como Isabel, Marina e Joana, que arriscaram os próprios empregos para defender a verdade e a justiça. Helena continuou, olhando para suas aliadas com orgulho. Elas me ensinaram que coragem não depende de cargo ou salário, mas de caráter. O momento mais emocionante chegou quando Helena se dirigiu diretamente para Isabel diante das câmeras. Isabel Santos, você está demitida, ela disse, fazendo todos ficarem chocados. Mas então completou, demitida do cargo de faxineira, porque a partir de agora você é nossa nova diretora de recursos humanos. Isabel desabou em lágrimas de alegria e alívio. Senhora Helena, eu não sei nem o que dizer. Ela conseguiu falar entre soluços. A senhora salvou minha vida, meu emprego, minha dignidade. Helena a abraçou emocionada. Você salvou esta empresa, Isabel. Sua coragem em denunciar irregularidades impediu que eles destruíssem tudo. Marina Oliveira, Helena continuou, você também está sendo promovida, de assistente de contabilidade para diretora financeira. Preciso de alguém honesto cuidando do dinheiro desta empresa. Marina ficou em choque. Mas, dona Helena, eu não tenho formação suficiente. Você tem algo mais importante, integridade. O resto, a gente ensina. E Joana Costa, nossa nova diretora de comunicação. Você que observa tudo, que sabe de tudo que acontece, vai ser responsável por garantir que informações importantes cheguem até mim diretamente. Joana não conseguia parar de chorar de emoção diante das câmeras. A reviravolta mais chocante veio quando o telefone de Helena tocou. Era seu pai. Ela atendeu no viva voz, diante das câmeras. Helena, minha filha, preciso te contar uma verdade que guardei há muito tempo. A voz dele saiu trêmula. O Ricardo me chantageou. Ele disse que ia destruir você de qualquer jeito e que se eu não ajudasse seria muito pior. Papai, Helena disse, a voz quebrada de emoção. Ele tem provas de erros que cometi no passado, questões fiscais que poderiam me levar para a cadeia. Disse que se eu não participasse do plano, ele ia expor tudo e destruir nossa família inteira. A revelação deixou todos em choque, inclusive Ricardo. Eu pensei que se participasse, pelo menos poderia proteger você de alguma forma. O pai continuou chorando. Mas não consegui mais viver com essa mentira. Perdoa seu pai, Helena. Eu traí a filha mais importante da minha vida por medo e covardia. Helena estava chorando diante das câmeras, mas encontrou forças para responder. Papai, covardia seria não me contar a verdade agora. Coragem é admitir o erro e pedir perdão. Eu te perdoo e nós vamos enfrentar qualquer consequência juntos. O momento tocou profundamente todos os presentes. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. Helena, você não pode me denunciar. Somos família. Ela o olhou com uma mistura de pena e determinação. Família verdadeira não tenta destruir uns aos outros por dinheiro. Você deixou de ser minha família no momento que decidiu me trair. A jornalista Cristina fez a pergunta final. Dona Helena, qual a mensagem que a senhora quer deixar para outros empresários? Helena olhou diretamente para a câmera. Conheçam realmente as pessoas com quem trabalham. Tratem todos os funcionários com dignidade, independente do cargo. E lembrem-se, uma empresa só é forte quando seus funcionários são respeitados e valorizados. E para os funcionários de todas as empresas do Brasil, ela continuou, tenham coragem de denunciar injustiças. Não aceitem humilhações. Vocês merecem respeito e dignidade no trabalho. Se eu pude mudar minha empresa, vocês podem mudar as suas. Quando as câmeras pararam de filmar, Helena olhou ao redor da sala. Bruno ainda estava desacordado.
Ricardo estava sendo levado pelos seguranças para prestar esclarecimentos e Patrícia e Felipe haviam sido suspensos imediatamente. Mas Isabel, Marina e Joana estavam ali, suas novas diretoras, prontas para reconstruir a empresa sobre bases de honestidade e respeito. A guerra havia acabado, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. 6 meses depois da revelação que chocou o país inteiro, Helena estava no palco principal do Congresso Nacional de Empresários, sendo ovacionada por mais de 5.000 pessoas. A história da milionária faxineira havia se tornado símbolo de transformação empresarial em todo o Brasil. Mas para Helena, o maior orgulho estava na primeira fileira. Isabel, Marina e Joana, agora diretoras respeitadas, vestindo ternos elegantes e segurando diplomas de cursos superiores patrocinados pela empresa. Há 6 meses, Helena começou seu discurso. Eu era uma empresária que achava que conhecia sua própria empresa. Hoje sei que não conhecia nem as pessoas com quem trabalhava todos os dias. A honestidade brutal da abertura silenciou o auditório. Descobri isso da forma mais dolorosa possível, sendo humilhada por funcionários que eu mesma havia contratado e promovido. O telão atrás dela mostrou imagens do dia da revelação na TV, com Bruno desacordado e Ricardo sendo levado pelos seguranças. Mas também descobri que existem pessoas de caráter extraordinário trabalhando em silêncio, protegendo empresas que nem sempre as protegem de volta. A câmera focou em Isabel, que se emocionou visivelmente. Isabel Santos, Helena disse, fazendo toda a plateia se virar para olhar. Era uma faxineira que ia ser demitida injustamente por denunciar corrupção. Hoje, ela é nossa diretora de recursos humanos, formada em gestão empresarial com honras e responsável por um departamento que virou o modelo nacional de dignidade trabalhista. Isabel se levantou sob aplausos ensurdecedores. Há 6 meses, eu chorava no estacionamento da empresa, achando que minha vida havia acabado. Ela disse ao microfone. Hoje posso dizer para cada funcionário do Brasil, nunca desistam de fazer a coisa certa. Sempre existe alguém vendo, sempre existe justiça, mesmo quando parece que não existe. Marina Oliveira, Helena continuou, era uma contabilista que descobriu desvios milionários e teve coragem de documentar tudo sozinha. Hoje ela é nossa diretora financeira e implementou sistemas de transparência que são copiados por empresas do país inteiro. Marina também se levantou, visivelmente emocionada. Quando descobri os desvios financeiros, Marina disse, pensei que ninguém ia acreditar numa simples funcionária da contabilidade. Hoje sei que a verdade sempre encontra um caminho, especialmente quando temos coragem de documentá-la e apresentá-la. E Joana Costa, Helena sorriu. Nossa recepcionista que via tudo e guardava tudo na memória. Hoje é nossa diretora de comunicação e criou canais diretos para que qualquer funcionário possa reportar irregularidades sem medo de retaliação. Joana se juntou às outras 2 no palco. Aprendi que observar não é suficiente, Joana disse. É preciso agir quando vemos injustiça e é preciso ter coragem de apoiar quem está fazendo a coisa certa, mesmo quando parece arriscado. O auditório aplaudiu as 3 mulheres que representavam a transformação possível em qualquer empresa. Helena apresentou dados que impressionaram toda a plateia. Nossa empresa não apenas sobreviveu à transformação radical, como prosperou além de qualquer expectativa anterior. Produtividade aumentou 60%. Rotatividade de funcionários caiu para praticamente 0. Lucro líquido cresceu 80%. Descobrimos que tratar pessoas com dignidade não é apenas moralmente correto, é economicamente inteligente. O próximo slide mostrou um mapa do Brasil coberto de pontos vermelhos. Hoje, mais de 400 empresas já implementaram o que chamamos de Protocolo Esperança.
Um sistema de gestão baseado em transparência, dignidade e oportunidades de crescimento para todos os funcionários. Mais de 50 mil trabalhadores tiveram suas condições transformadas. Dr. Roberto Almeida, presidente da Confederação Nacional da Indústria, se aproximou do microfone. Helena, sua história inspirou uma revolução no mundo empresarial brasileiro. Mas muitos empresários ainda perguntam: vale a pena se expor a esse nível de risco para descobrir a verdade sobre a própria empresa? Roberto, Helena respondeu sem hesitar. Aqueles 5 dias de humilhação foram os mais importantes da minha vida profissional. Descobri que eu não era uma líder, era apenas uma assinadora de cheques que vivia numa bolha de ilusões. Se não tivesse tido a coragem de enxergar a realidade, teria perdido não apenas a empresa, mas também a alma do que significa liderar pessoas. O momento mais emocionante chegou quando Helena chamou ao palco uma surpresa que ninguém esperava. Quero apresentar alguém que representa o futuro que estamos construindo. Uma jovem de cerca de 20 anos subiu ao palco com um diploma na mão. Esta é Camila Santos, filha da Isabel, Helena anunciou. Há 6 meses, ela estudava à noite numa escola pública enquanto trabalhava para ajudar a família. Hoje, ela se formou em administração de empresas numa universidade particular, com bolsa integral patrocinada pela nossa empresa, e vai ser nossa primeira trainee do programa Futuro Digno. Camila se aproximou do microfone visivelmente emocionada. Quando minha mãe quase foi demitida injustamente, pensei que nossos sonhos haviam acabado. Hoje sei que às vezes os finais mais difíceis são, na verdade, os começos mais bonitos. Ela olhou para Helena. Obrigada por não ter desistido da minha mãe. Obrigada por ter mostrado que justiça existe. Helena abraçou a jovem com lágrimas nos olhos. Camila representa o que acontece quando damos oportunidades reais para pessoas que merecem. Ela vai ser uma líder melhor que eu, porque cresceu vendo que dignidade e competência andam juntas. A apresentação continuou com o que Helena considerava a conquista mais importante. Criamos o Instituto Dignidade no Trabalho, que já treinou mais de 5 mil supervisores e gerentes em técnicas de liderança baseadas em respeito humano. Descobrimos que a maioria das pessoas que humilham funcionários fazem isso por ignorância, não por maldade. Quando ensinamos formas melhores de liderar, elas mudam. Mas a transformação mais importante não foram os números ou os prêmios, Helena continuou. Foi pessoal. Aprendi que liderança real não é sobre estar no comando, é sobre servir quem confia em você. Não é sobre ter poder sobre pessoas, é sobre usar esse poder para elevar pessoas. Ela fez uma pausa, olhando para toda a plateia. Quero deixar uma mensagem para cada empresário, cada líder, cada pessoa que tem responsabilidade sobre outras pessoas aqui presente. Vocês sabem realmente o que acontece nas suas empresas quando não estão olhando? Sabem como as pessoas são tratadas nos corredores, nos refeitórios, nos momentos em que acham que ninguém importante está vendo? Porque eu descobri que não sabia. E quase perdi tudo por causa dessa ignorância. Não esperem quase perder tudo como eu. Tenham coragem de enxergar a verdade, mesmo quando ela dói. Tenham coragem de defender quem precisa de proteção. Tenham coragem de ser líderes de verdade. Isabel voltou ao microfone para as palavras que mais emocionaram toda a plateia. Em nome de todos os funcionários que já foram humilhados, desrespeitados ou tratados como invisíveis, quero dizer uma coisa. Helena Monteiro provou que mudança é possível, que justiça existe, que dignidade não é favor, é direito. Há 6 meses, eu era uma faxineira prestes a ser demitida injustamente. Hoje sou diretora, formada, respeitada e responsável por proteger outros funcionários. Se isso não é milagre da vida real, não sei o que é. A emoção na voz dela fez muitos chorarem. Marina se juntou a ela. Helena nos ensinou que competência e bondade não são opostos.
que é possível ser eficiente e humano ao mesmo tempo, que empresas fortes são feitas de pessoas respeitadas, não de pessoas com medo. Joana completou, e nos ensinou que observar injustiças não é suficiente. É preciso agir. É preciso ter coragem de apoiar quem está fazendo a coisa certa, mesmo quando parece perigoso. Helena voltou ao microfone para as palavras finais que ecoariam muito além daquela sala. Hoje, olhando para trás, posso dizer que aqueles 5 dias como faxineira foram o maior investimento da minha vida. Não apenas salvei minha empresa, salvei minha alma como líder. Hoje nossa empresa emprega 2.000 pessoas que acordam felizes para trabalhar. Não porque ganhamos mais dinheiro, que ganhamos, mas porque ninguém precisa ter medo de ser humilhado, desrespeitado ou tratado como invisível. Lembrem-se sempre, ela disse olhando diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo. A verdadeira medida de um líder não é quantas pessoas trabalham para ele, mas quantas pessoas ele consegue elevar junto com ele. O auditório explodiu em aplausos que duraram mais de 10 minutos. Mas para Helena, o maior prêmio era ver Isabel, Marina, Joana e Camila ali no palco, representando que transformação real é possível quando temos coragem de enxergar a verdade e agir sobre ela. 5 anos depois, o método Helena Monteiro havia se tornado matéria obrigatória em cursos de administração. 3 livros sobre a história viraram best-sellers internacionais e mais de 2.000 empresas haviam implementado o sistema de gestão humanizada. Mas para Helena, o maior sucesso continuava sendo o mesmo de sempre. Saber que nenhum funcionário da sua empresa acordava com medo de ser humilhado no trabalho. Porque havia aprendido que o poder real não está em ser servido, mas em servir quem confia em você. E essa lição não mudou apenas uma empresa, mudou uma geração inteira de líderes em todo o país. Kun mä aina kuitenkin mietin, että sitten mun eksä oli kuitenkin niinku 39 tai nyt 40 varmaan täytti. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen täks viikko. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään.
Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa. Ja sit se just laittoi tuossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, teettekö? Mut joo.
Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo, onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään, kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu, eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen.